Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarot 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de hoje. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar. Um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início aqui à nossa tiragem e vamos preparar para tirar a nossa primeira carta. Vamos lá? Cinco de copas. Dois de pentáculos ou dois de ouros. Dez de espadas. Seis de pentáculos ou seis de ouros. Cavaleiro de pentáculos ou cavaleiro de ouros. Cinco de pentáculos. O diabo. A imperatriz. Temperança. Rei de copas. Oito de pentáculos ou oito de ouros. Quatro de copas. Dez de copas. Rei de paus ou rei de fogo. Na lua. Opa, caiu para cá. Rei de espadas. A justiça. Cavaleiro de espadas. Três de copas.
E pajem de pentáculos ou pajem de ouros. Muito bem. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarô 75, exatamente isso. O meu nome é Fábio e eu vejo aqui os seus sentimentos um pouco abalado. Exato. Eu vejo você um pouco entristecida ou entristecido por ter que passar por um momento de administração dos seus sentimentos. Exatamente. Eu vejo você ah, vendo, tendo, ou digamos assim, energeticamente falando, eu vejo que você teve uma situação muito delicada que você passou pelo seu relacionamento. Foi um relacionamento que foi até terminado de uma forma bem desagradável, é o que me mostra aqui. Quando você olha para o relacionamento, você tenta administrar os sentimentos que você tem, porque você foi muito afetada, ou muito afetado dentro desse processo de cura que você está tendo. E nisso ficou muito claro na sua cabeça, tá? Ficou muito claro na sua cabeça o fim do relacionamento, tá? Eu vejo que ficou muito claro, ao mesmo tempo que ficou muito claro essa situação, esse entendimento que você tem, você ainda se pega, tá? E existe duas situações, tá? Você tem a consciência do fim do relacionamento e a outra situação é que você ainda fica tentando falar isso para você mesma ou para você mesmo. Olha, o relacionamento terminou, é assim. Algumas pessoas vão se mostrar ainda envolvidas com essa pessoa. Quando eu falo envolvidas, não significa envolvida você estar lá envolvido com a pessoa, não é isso, mas é envolvido, o sentimento ainda. Sabe quando o sentimento ainda você ainda sente um sentimento pela pessoa, não que você queira estar com a pessoa, não é isso, mas você ainda sente um sentimento pela pessoa, mas não significa que esse sentimento te leve a querer estar com a pessoa, não é isso. Mas você ainda sente. Então eu vejo que você ainda lida com essa situação. Você tem a consciência, tá? Você tem a consciência que a situação terminou, foi cessada, mas também você ainda existe um outro lado seu que, apesar da tristeza, como mostra aqui, olha, aqui, olha, no 5 de copas, né? Você olha aquela situação e você meio que não acredita como é que isso pode ter acontecido, né? Você olha para aquela situação e você olha, poxa, como é que poderia ter, como que aconteceu desse jeito? Foi por isso que hoje você aqui no 2 de Pentáculos, você tenta gerenciar todo esse sentimento, toda essa situação que aconteceu. Por isso, como eu falei, você tem um sentimento pelaquela pessoa, mas um sentimento que bate um sentimento, vamos chegar ao ponto de uma decepção, porque você não esperava que essa pessoa fosse agir com você dessa forma. Exatamente. Essa situação aqui, lembrando que o 2 de Pentáculos, lembrando que Pentáculos é ouro e ouro é esse plano material aqui. Por isso que aqui nessa parte do Pentáculos, energeticamente falando, você se encontra, vamos dizer assim, gerenciando os seus sentimentos sobre essa questão que ainda machuca você. Não significa que você esteja apaixonada pela pessoa, mas todo aquele momento que você passou com aquela pessoa, aqueles anos todos, aqueles planejamentos, aquelas situações todas, hoje machuca você e você tenta hoje sim administrar as coisas e sempre tentar manter equilibradas as coisas. Mostra sim que aqui você tem um pensamento muito bem, vamos dizer assim, elaborado sobre o final o final do relacionamento, perdão. Bem aqui no 10 de espadas, lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente. Então, o elemento mente mostra, sem sombra de dúvidas, que você tem a consciência, tá? Sim, você não tem sombra de dúvidas que a situação foi terminada. Você tá bem claro isso na sua cabeça, tá? Você não tem sombra de dúvidas. Você pensa assim, olha, tá tudo terminado, estou seguindo um outro caminho.
com outra pessoa ou não, você tem a noção que a situação realmente foi terminada. Exatamente. E com isso, com essa situação terminada, você, a espiritualidade mostra que você conseguiu hoje, nesse momento agora que você está vendo esse vídeo, me mostra que a espiritualidade traz até você uma posição de autoridade. E essa posição de autoridade não é simplesmente uma posição de autoridade, é uma posição de que esses ensinamentos que ficaram no passado fez com que você pudesse conversar com outras pessoas e hoje você tem uma ótica totalmente diferente daquela que você tinha há anos atrás. E essa ótica faz com que muitas pessoas se curvem até você, tá? Mas como assim, Fábio? Se curvar até mim? O que você está querendo dizer com isso? Sim, se curvar a você para ouvir as suas experiências, para saber tudo aquilo que você passou, como você amadureceu, como você se tornou uma pessoa mais atraente por você se tornar o quê? Uma pessoa que, vamos dizer melhor, uma sobrevivente ou um sobrevivente do seu relacionamento passado. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Eu quero dizer que quando você sobrevive a um relacionamento de uma longa data e que você sofre um impacto muito forte e você se recupera, e me mostra aqui que você sofreu um impacto muito grande aqui no 10 de espadas. Depois do 10 de espadas, me mostra uma outra carta energética que é o 6 de pentáculos. E o 6 de pentáculos me mostra uma força energética bem interessante sobre uma questão sua de superação. Uma questão sua de superação e que você consegue dizer para as outras pessoas sem dor no coração, sem ressentimentos, tá? E sem raiva mesmo, né? Vamos dizer assim, sem raiva, você poderia dizer para outras pessoas: ah, esse relacionamento foi uma droga. Ah, essa pessoa é isso. Não, você não age dessa forma. Você fala, você não critica a outra pessoa, você também não se critica, mas você fala: foram lições aprendidas e hoje estou muito mais forte. Mostra você aqui numa posição de honra, mostra você numa posição de ouro. Aqui, ó, você está numa posição de ouro. Olha as pessoas. Aqui, olha, mostra você numa posição de ouro. E quando você mostra você numa posição de ouro, mostra que você se encontra numa posição de honra. Exatamente, uma posição de honra. E essa posição de honra faz com que as outras pessoas observem você e comece a entender que se alguém estava te malhando ou alguém estava falando alguma coisa contra você, as pessoas ao derredor estão observando você. Bem aqui, no Cavaleiro de Pentáculos. Tá vendo o Cavaleiro de Pentáculos observando e destacando bem forte aqui, olha, o Pentáculos, tá vendo? A moeda de ouro. Isso aqui é você. Essa pessoa está destacando você. As pessoas ao derredor, essas pessoas que muitas vezes você não vê, está destacando você. E você está conversando com várias pessoas e você está tendo vários tipos de, digamos, de contato com pessoas e as pessoas estão vendo, no caso, estão julgando a sua índole, está vendo o quanto você ficou madura ou maduro, o quanto essa situação que você poderia estar revoltado ou revoltado, jogando pedra em todo mundo, falando que não presta e tudo tal, você se encontra mansa ou manso como água. É, como água, exatamente isso. Você está se adaptando às várias situações. E com isso, quando você toma essa posição, algumas pessoas que te observam se encontram totalmente impotentes. Bem aqui, olha. Olha aqui, ó. 5 de pentáculos. As pessoas se sentem totalmente impotentes, se sentem, nossa, eu esperava que ela fosse, ou que ele fosse meter o pau, que fosse fazer isso, fosse fazer aquilo. Não. A pessoa tranquila, você se resolveu, você foi em frente e você conseguiu muitos feitos que fez com que pessoas
achasse em você o máximo. A pessoa, você praticamente incendiou. Exatamente, você incendiou, entendeu? As pessoas começaram a querer, até mesmo algumas quererem criticar você, né? Falando que você poderia ter sido uma pessoa ah, de alguma forma tóxica, porque mostra aqui, olha, essas pessoas não tiveram muito, vamos dizer assim, muito mérito, porque essas pessoas estavam se sentindo mal e poderiam estar até mesmo falando situações de você aqui no diabo. Tá vendo? A pessoa se sente mal e tenta de repente dizer, se fingindo de vítima para algumas outras pessoas, para dizer que você poderia o quê? Ser uma pessoa não grata. Mas a espiritualidade ela trabalha e ela mostra o quê? Novos horizontes para você. Por quê? Porque a espiritualidade mostra que você, daquele pessoal que está metendo malho em você, algumas pessoas que estão tóxicas para aquela parte, aquele lado, mostra que aqui você saiu como uma imperatriz, e a imperatriz ela mostra prosperidade, exatamente isso. Mostra prosperidade, mostra relacionamentos, traz uma, digamos assim, um novo capítulo de prosperidade e novas expectativas. Exatamente. E com isso, faz com que você se torne uma pessoa muito mais magnética. Exatamente. Ou magnético. Exatamente isso. Por que você está falando isso, Fábio? Porque eu vejo pessoas, tá? Eu vejo pessoas aqui interessadas em você, que você está aqui, ó, nessa energia da imperatriz, tá? Eu vejo algumas pessoas interessadas em você. Deixa eu ver quantas pessoas estão interessadas em você. Eu vejo uma, duas, três. Eu vejo três pessoas interessadas em você. Mas nós vamos chegar até lá. Eu só identifiquei as pessoas que eu vejo interessadas em você. Por que, Fábio, que essas pessoas estão interessadas em mim? Pelo seguinte, existe proximidade de algumas pessoas que você tem, mesmo que você não saiba, tá? São coisas que vão ser reveladas com o tempo, mas como você já está vendo esse vídeo, a espiritualidade já mostra aqui para mim, já adianta e mostra energias que estão ao seu derredor. Primeiramente, aqui você saiu como a imperatriz novamente, para que você entenda. A temperança é o quê? É um arcano maior. A imperatriz também é um arcano maior. Você saiu como imperatriz. Lembrando que tanto a imperatriz como a temperança são dois arcanos maiores. Então, energeticamente falando, essa situação aqui de que você está magnética ou magnético vai durar por muito tempo. A temperança são conexões de relações entre um homem e uma mulher. Então você tem duas cores aqui, você tem o dourado e você tem o prata. A água, lembrando mais uma vez que água é sentimento, emoções. E uma água sai de um copo e se conecta no outro. O que quer dizer isso, Fábio? Energeticamente falando, isso é conexão emocional, uma conexão madura emocional. Por que você está falando isso, Fábio? Conexão madura emocional? Porque a temperança é um arcano maior. E uma coisa que está acontecendo, esse rei de copas que está aqui ao lado, tá? Agora é que vai começar a novela e eu espero que você esteja atenta ou atento. Esse rei de copas, ele está muito, vamos dizer assim, interessado em você. Por que você está falando, Fábio, que esse rei de copas está interessado em você? Pelo seguinte, esse rei de copas, no meio tem a temperança e você está do lado esquerdo como a imperatriz. Então, esse rei de copas, ele está quase como se fosse um admirador, um amor platônico por você. Esse rei de copas, ele te olha, te observa, né? Ele tem medo de se aproximar. Me mostra assim, uma pessoa com receio de se aproximar de você. E detalhe, esse rei de copas, ele não quer se revelar, tá? Ele não quer dizer para você na lata, tá? Ele fica olhando para você, fica admirando,
fica tendo um amor platônico, vamos dizer assim. E esse rei de copas me mostra, sim, que ele deseja iniciar alguma coisa com você, tá? E me mostra muito claro, sim, o rei de copas querendo iniciar alguma coisa com você, mas por que você está falando que ele quer iniciar alguma coisa comigo, Fábio? Como você pode ter tanta certeza? Porque, energeticamente falando, o rei de copas me mostra uma carta ao lado como 8 de pentáculos. Lembrando que toda carta 8 dentro da força energética do tarô são cartas de recomeço, de aprendizado, de iniciação de algo. E lembrando que pentáculos é ouros, e ouro é o que? É terra, terra, esse plano material. Então, esse rei de copas, ele quer iniciar alguma coisa com você, mas me mostra que você não está muito interessada sobre essa questão, sobre esse interesse desse rei de copas. Me mostra aqui no 4 de copas. Olha aqui, olha aqui. Você tá vendo esse copinho aqui, olha? Tá vendo aqui o rei de copas? Tá vendo o copinho do rei de copas? Aí, olha aqui, olha o copinho do rei de copas sendo oferecido a você. E você não está muito interessada nesse rei de copas. Eu vejo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Você não está muito interessada nesse rei de copas. Exatamente, mas por que que você não está muito interessada nesse rei de copas? Porque me mostra que ah, você, tá? Me mostra que você não está interessada nesse rei de copas porque você ainda pensa em alguém que foi ligado, que você considerou família. E essa pessoa que considera família foi esse rei de paus, tá? Foi esse rei de paus. Tá vendo aqui, olha? Uma pessoa que você considera família é esse rei de paus, tá? Você tem uma felicidade de família, você não está com esse rei de paus, mas toda vez quando você olha para esse rei de paus, ele mostra uma certa, sabe quando você olha para aquela pessoa e você tem uma conexão? Eu vejo que você tem uma conexão por esse rei de paus. É uma pessoa que de repente você possa ter tido um relacionamento, tá? Pode ser até aquela pessoa logo do começo, tá? E me mostra aqui muito forte porque o 10 de copas e o rei de paus, eles estão muito juntos, eles estão bem juntos, bem próximos. E eu sinto que com esse rei de paus aqui, você possa ter tido alguns problemas lá na época do seu relacionamento com esse rei de paus. Então, o que que acontece? O seu, vamos dizer assim, de repente, o que me mostra bem forte é que essa situação que você teve com esse rei de paus faz com que você não aceite esse rei de copas, certo? É isso que eu vejo. Você fica numa situação com medo, igual o gato escaldado tem medo de água fria. Você tá com medo porque você saiu de uma relação, você saiu dessa situação, tanto que você tá aqui, olha, no 2 de pentáculos, tentando administrar esses sentimentos. Então, quando entra esse rei de copas, e esse rei de copas, ele já mostra que deve estar sentindo algo de não querer se aproximar por já conhecer dessa sua história com esse rei de paus. Exatamente isso. Por conhecer essa sua história do rei de paus. Então, eu vejo que essa história que você está tendo entre essas duas pessoas mostra uma situação muito, vamos dizer assim, muito embaçada, tá? É um visual, uma situação muito embaçada, mas por que que você está falando muito embaçada, Fábio? Porque me saiu a lua. Me saiu a lua, um arcano maior. A lua saiu do lado do rei de espadas e do lado da justiça. Então, o que está acontecendo aqui?
Você está usando tanto o seu poder da mente como o poder do equilíbrio também, mas só que as situações estão ainda muito encobertas. Eu vejo que você está pensando muito, eu vejo que você está raciocinando muito, eu sei que você está cheio de diretrizes, critérios, muitas coisas. Aqui mostra aqui, olha, aqui você está nessa energia do rei de espadas e da justiça. Então a sua cabeça está fazendo o quê? O que a sua cabeça está fazendo? Está pensando demais. Você está pensando muito. E nisso que você pensa muito, o grande problema de você pensar muito, e detalhe, saiu até mais uma carta ali do Pajem de Paus. Olha aqui, olha, ó, uma carta de análise, tá vendo? Então você, e é uma carta de fogo, tá? É uma carta de fogo. É o mais interessante isso, você tá raciocinando demais. E o problema é que esse raciocínio não tá te levando, perdão, não tá te levando a muitos lugares, porque essa lua faz com que o seu raciocínio não fique tão preciso quanto você pensa, né? Não fica tão preciso quanto você pensa. Por isso que me apareceu aqui, olha, um pajem de paus, que é o quê? É uma análise de tudo isso que você está tendo, uma análise inicial, lembrando que pajem de paus é uma carta de fogo. E nisso faz com que você tenha uma análise sobre essa situação entre essas duas pessoas, entre esse rei de paus e esse rei de copas. Exatamente isso. E aí o que que acontece? O que que eu vejo? Eu vejo vocês recorrendo às amigas ou os amigos. Eu vejo aqui, olha, você recorrendo, saindo aqui, olha, no cavaleiro de espadas, você se recorrendo aos amigos, olha aqui, olha, no 3 de copas, tá vendo? Sabe quando você sai com os amigos para esfriar a cabeça e para explicar sobre esse novo começo? Eu vejo aqui, olha, no pajem de pentáculos ou pajem de ouros. Eu vejo você saindo, tomando uma decisão de sair com as amigas, com os amigos, para conversar sobre esse novo começo aqui no pajem de pentáculos ou pajem de ouros, sobre o quê? Se vale a pena realmente você estar com esse rei de paus. Por que que você acha, Fábio, que eu vou mencionar sobre esse rei de paus? Simplesmente porque a espiritualidade me disse isso. E ela me mostra magneticamente falando, né? Aqui, ó. É um início do pajem de pentáculos ligado a esse rei de paus. Então, não significa, claro, que você vai ficar com esse rei de paus, mas você está indo para conversar com suas amigas, seus amigos, para que você possa ter com mais clareza, né? Ou que você possa julgar com mais clareza as atitudes a ser tomada. Lembrando mais uma vez, como eu falei para você, que o livre-arbítrio, nós entramos aqui nessa condição. Você foi conversar com os amigos para espairecer e até mesmo para saber outras opiniões, para saber se você está sendo muito severa ou muito severo com você mesma ou com você mesmo sobre as suas intenções. Então hoje você se tornou uma pessoa que as pessoas acham você muito mais atraente. Essa que é a grande verdade, mostra que você se tornou uma pessoa hiper mega atraente, como eu volto a falar, da Imperatriz, e essa situação da sua escolha para que você converse com seus amigos, sim, vá lá, converse com seus amigos. A espiritualidade está dizendo, converse com pessoas, debata, sinta isso. Isso vai ajudar você a digerir, essa que é a palavra, a digerir melhor as suas atitudes. E com isso, com mais precisão, você conseguir atingir os objetivos que realmente interessam a você. Ok? E lembrando mais uma vez sobre a questão do livre-arbítrio, que é uma ferramenta espiritual e energética para que você use. Lembrando mais uma vez que aqui nós temos uma bússola energética espiritual para que você possa fazer muito bem as suas escolhas e, sim, claro, depois disso, além de você fazer as suas escolhas, você ver com calma e sentir se realmente vai ser uma coisa de curto, de médio e de longo prazo. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Gratidão a todos. Tchau, tchau.